Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila e o Santos venceu novamente. Eu sou Danilo Rattori, comemorando aqui uma vitória do Santos. A quarta nos últimos 5 jogos, veja você, coisa boa. O Santos venceu o Guarani jogando em casa, 2-0, 2 gols de Guilherme, que não tinha conseguido marcar nenhum gol ainda, desencantou ontem e garantiu essa vitória para o Santos, um gol de pênalti numa jogada que ele mesmo construiu, depois um gol numa boa finalização, num excelente passe do Morelos. Então vamos falar aqui deste Santos e Guarani. Santos neste momento líder geral do Campeonato Paulista. Na classificação geral estamos em primeira, verdade que com um jogo a mais que São Paulo e Palmeiras, os rivais mais próximos. Mas somos líderes, é o que importa neste momento. Então vamos falar de Santos 2, Guarani 0 na Vila Belmiro. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e compartilha. E diga o que achou desta partida do Santos, que foi a campo com uma escalação parecida com a do jogo passado. João Paulo no gol, Aderlan voltando, o Rainer tinha sido titular no jogo passado, o Aderlan volta depois de ser poupado, Felipe Jonathan na esquerda, Joaquim e Gil a dupla de zaga, Pituca, João Schmidt, Otero e Caçares. Então, esse meio de campo com Guilherme e Furt um pouco mais adiantados. Esse foi o time que começou e não começou muito bem. O Guarani começou um pouquinho melhor, a bem da verdade. Teve até uma finalização boa, uma boa defesa do João Paulo, logo nos 2 minutos. Um chute que foi no cantinho, perigoso, uma bola perigosa. Teve um outro lance que eles conseguiram se aproximar também pela ponta esquerda, direita do ataque deles, esquerda da nossa defesa. Mas depois o Santos conseguiu controlar bem a partida, equilibrou bem o jogo, teve algumas chances. No primeiro tempo, eu destaco o gol que o Santos conseguiu marcar num lance que eu olho o replay, o juiz deu falta. É uma finalização, eu acho que até do próprio Guilherme. E o goleiro, o Douglas Borges, dá um rebote e o Furt vai para a disputa da bola e tem um contato com o jogador do Guarani. Ele tem um movimento assim de usar o braço, mas olhando, nessa última vez que eu olhei o replay, não sei. Na hora eu até achei que, tipo, tem que marcar porque teve um empurrão. Dessa vez eu olhei, tem o contato, o jogador do Guarani dá uns passos e depois ele se joga. Então, não sei se no meio de campo essa falta seria dada. Enfim, difícil, mas acabou não valendo o gol. Inclusive esse jogador, logo depois de cair, ele já pega a bola, então seria muito interessante que o juiz desse pênalti só para os jogadores não ficarem estimulando tanto. De qualquer forma, o Santos não conseguiu marcar esse gol no primeiro tempo. E aí no intervalo, o Carille tirou o Felipe Jonathan, que já tinha tomado um tranco no primeiro tempo, logo aos 12 minutos ele tinha tomado uma pancada, parecia que estava sentido, e tirou o Furt, que novamente não esteve bem, também, não sei se está sem ritmo, não sei o que está acontecendo com o Furt, mas ele não tem essa mobilidade, não está conseguindo aparecer bem. Colocou o William e o Kevson. Não deu 5 minutos de Kevson em campo, ele já teve tomou uma falta, enfim, tomou um contato e saiu lesionado. Isso foi bastante preocupante, porque o Santos não tem tantos laterais esquerdos. E eu fiquei pensando, será que é tão ruim assim trazer o Dodô de volta? Não que ele seja um craque, mas para pelo menos colocar aqui na lateral esquerda, não acho que vai acontecer. Mas o Santos fica aí com Felipe Jonathan não conseguindo jogar o jogo inteiro e o Kevson nessa situação de dúvida. Vamos esperar hoje para ver quais são as novidades com relação à saúde do Kevson. E aí o Santos continuou tendo chances. Inclusive o Santos teve 2 chances que foram marcadas em impedimento. Eu gostaria de falar das 2. A primeira foi uma bola para o William. Eu acho que até foi o Casares, não tenho certeza. Uma bola para o William. O William estava em impedimento, mas ele fica cara a cara com o goleiro e finaliza muito mal. Então o William não tenho achado ele bem assim. Não sei se sem ritmo, desconcentrado, não sei. Mas é o tipo de gol que certamente faria se estivesse jogando contra o Santos.
Mesmo que tivesse impedido, ele tinha que ter feito o gol e depois ver o que acontecia. Cara a cara com o goleiro, não poderia ter perdido. E depois um lance que o próprio Guilherme recebe o passe. E eu acho que ele não estava em impedimento, só que ele vai lá e perde o gol, ele chuta pra fora. Daí nem foi pra verificar, mas eu tenho a impressão que tinha um cara no meio do campo dando posição pra ele. E aí, aos 12 do primeiro tempo, mais uma boa jogada em que o Guilherme consegue sair na velocidade, toma o carrinho enviesado, assim. Dá pra ver claramente que teve o toque, foi pênalti muito tranquilamente. É aquele pênalti que se o jogador de defesa ele tem um pouquinho mais de noção, ele consegue perceber que o jogador do ataque vai dar aquele toque alongado para receber o pênalti mesmo. Enfim, esperto. O Guilherme foi esperto, tem que dizer isso. Ele tirou a bola do alcance do zagueiro bem na hora que ele deu o carrinho. Houve contato. Aquela é pênalti tranquilamente. O Guilherme foi bater, ele assumiu. Acho que ele estava muito querendo marcar logo um gol, tirar um pouco desse peso, assim. Foi lá, bateu bem, olhou. Ele dá a impressão de levantar um pouco a cabeça na hora para ver o goleiro, o deslocamento. Então, bateu seguro. Fez o seu primeiro gol finalmente. E aí, isso foi lá pelos 12 minutos, mais ou menos, chegando nos 15 minutos de jogo do segundo tempo. E aí, já um pouco mais pra frente, né, já nos 30 minutos, 45, aos 30 minutos, o Cassari sai para entrar o Morelos. Uma substituição importante porque o Morelos, que teve toda a questão da lesão no ano passado, teve a renegociação do salário dele, então parece que inclusive tem uma cláusula que cada gol que ele fizer ele ganha 10 mil reais a mais. Eu tava discutindo com meu pai, pô, tomara que não faça ele ser fominha, que ele querer forçar jogadas para tentar esses 10 mil aí a cada gol. Na primeira mostra dele, aparentemente não acontecerá. Ele conseguiu, de costas, achar uma bela bola pro Guilherme. Isso já aos 82 minutos, aos 37 do segundo tempo. Excelente bola. O Guilherme foi se aproximando, ele ficou quase sem ângulo, mas conseguiu finalizar. E eu tenho a impressão que por baixo das pernas do goleiro do Guarani. Então foi uma boa finalização também. De novo, uma boa presença e uma boa velocidade do Guilherme para buscar essa finalização. E aí, 2 minutos depois, saiu o João Schmidt, mais um jogo excelente do João Schmidt. Entra o Rincon para dar aquela segurada, fechar a partida de um Santos que consegue novamente uma vitória. Agora, 12 pontos, líder do grupo, bem tranquilo. Tem um jogo a mais que a Portuguesa só, mas o Ituano tem 4 pontos, a Portuguesa tem 3 e o Santo André tem 2. Os três estão brigando lá no rebaixamento, junto com o nosso próximo adversário, diga-se de passagem. Ituano e Santo André já com 5 jogos, Portuguesa apenas com 4, o Santos com 12 pontos. Neste momento é o líder da classificação geral do Paulista também. Lembrando que isso é importante, bom, não só para você melhorar a sua classificação no final do campeonato, mas também para garantir o mando de campo, esse tipo de coisa. E o Santos tem 12 pontos, o São Paulo e o Palmeiras em segundo com 10, mas eles jogaram a Supercopa, não sei se é uma final, né? Acho que a Supercopa é jogo único. Então eles têm um jogo a menos, e aí o Novo Horizontino é o quarto com 9 pontos em 5 partidas. O Santos volta a campo na quarta-feira, clássico na Vila Belmiro, o único clássico que o Santos vai jogar na Vila Belmiro nessa primeira fase. Vamos ver se o Santos se classifica e terá jogos na próxima fase que sejam clássicos, mas a princípio este é o único clássico na Vila Belmiro da primeira fase, e aí consequentemente talvez seja o do ano, já que não teremos clássicos no Campeonato Brasileiro. E será o clássico contra o Corinthians, que vem de 4 derrotas, perdeu do Novo Horizontino por 3-1 jogando em casa. Então vem num momento de muita pressão. Tem a questão do Mano Menezes estar pressionado, mas ter uma multa muito alta. Enfim, o fato é que o Corinthians neste momento está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Tem 3 pontos em 5 jogos. Ele tem o mesmo número de pontos que a Portuguesa, que é a 14ª, mas a Portuguesa tem um jogo a menos, então
pode pontuar, é que é difícil, porque vai ser contra o Palmeiras o jogo, mas, enfim, futebol, tudo pode acontecer. E aí o Santos se vê numa situação de estar relativamente confortável, porque vem de 4 vitórias em 5 jogos, mas vai pegar um clássico em que pode reviver o rival. Então eu acho que é um clássico muito importante nesse sentido. E eu espero que o Carille consiga trabalhar muito bem a cabeça deles. Lembrando que o Carille, na outra passagem, venceu o Corinthians em Itaquera. Só que no caso o pressionado era ele e acho que 2 ou 3 rodadas depois foi demitido do Santos em 2022. Torcendo para que agora o Corinthians não consiga fazer o mesmo, né? Tendo um treinador pressionado, vencer o Santos em casa. Apesar que aquele jogo foi o jogo que o Silvinho caiu, se eu não me engano. Então o Corinthians estava querendo muito derrubar o treinador também. Vamos ver, né? Tomara que eles queiram derrubar o Mano Menezes aí. De qualquer forma, o Santos não tem nada a ver com isso e vem numa fase boa. Impressionantemente boa. Só falando então, o João Paulo fez uma boa defesa no primeiro tempo, uma outra jogada lá, mas nada demais. O Aderlan tem que ser comentado que ele acertou um chute, que foi um pecado a bola não ter entrado. Uma grande defesa do Douglas Borges, mas a câmera de trás do gol é uma coisa maravilhosa. O chute dele vai fazendo assim. Pra vocês estão vendo, talvez não, mas enfim. A bola vem vindo assim, e ela muda de direção e o goleiro consegue pegar, mas foi na veia, assim, lindo o chute, podia ter entrado, mas tomara que entre quarta-feira, eu prefiro. Felipe Jonathan uma pena, porque vem jogando bem, tomara que ele tenha condições de jogar no próximo jogo, até porque o Kevson não sabemos como estará, e o Jorge nem ideia. Joaquim e Gil, uma dupla que vem se mostrando cada vez melhor. O Joaquim teve uma cabeçada perigosa de novo, chegando numa bola parada, num escanteio. Tomara que eles consigam também manter essa regularidade para a próxima partida. O Joaquim tomou amarelo. Eu até queria ver se tem como saber quantos amarelos que ele já tem. Eu não tenho certeza. Mas fica sempre essa preocupação, principalmente com o zagueiro. O Joe Schmidt também tomou um amarelo, mas é um jogadorzaço, tá jogando demais. Pituca, o motorzinho de sempre. O Caçares ainda tá faltando, assim. O Otero, a melhor participação do Otero, inclusive, foi no chute do Pituca, se não me engano, que a bola bate nas costas do Otero e vai na trave. Parece ter sido na trave, pelo menos. Mas é um jogador. O Otero já tem o seu créditozinho, o Caçares está faltando um pouco ainda. Guilherme foi o grande jogador, não tem como, dessa partida, 2 gols e a criação dos 2 gols, principalmente, com muita velocidade, com boa finalização, principalmente no caso do segundo, mas boa presença no caso do primeiro, ganhando a disputa, a corrida com os defensores. Torcer para que ele esteja bem assim na quarta-feira. E o Furt de novo sumido, não sei se o esquema não está favorecendo ele. Vamos ver como serão as próximas partidas. Kevson, uma nota negativa, tomara que não tenha sido nada grave, tomara que ele volte logo. O William, bem, assim, quer dizer, bem, eu não sei, de novo, eu acho que ele consegue aparecer em alguns lugares, e aí eu não sei se é falta de ritmo, se é alguma coisa na cabeça dele, não sei o que é, que eu tô sentindo que tá faltando aquela, não sei se é confiança, não sei se seriedade, foco, alguma coisa tá faltando para ele acertar essas finalizações, assim, não sei, algumas bolas dele que me pareceram até um pouco displicentes. E que eu tenho certeza que se fosse contra o Santos, ele marcaria em outros tempos. Enfim, tomara que também seja alguma coisa de ritmo de jogo que ele vá conseguindo voltar. Quem sabe uma lei do ex aí contra o Corinthians. Não seria nada mal, apesar que contra o Palmeiras não rolou. O Morelos já chegou dando passe genial. O Lincoln jogou muito pouco. E o Rainer entrou fazendo a esquerda no lugar do Kevson. E eu acho que ele é interessante. Ele tem uma característica que ele pode entrar de ponta, assim. Ele é bem ofensivo, ele tem drible. Ele gosta de também usar a velocidade. Acho que é interessante nesse sentido, talvez entrar com mais volantes e eventualmente colocar ele como lateral esquerdo, mas como um ponta. É uma possibilidade também desse time do Carille. Certo, pessoal? Então, Santos 12 pontos,
líder geral do campeonato, pelo menos por enquanto. E quarta-feira, às 7h30 do horário de Brasília, enfrentaremos aí o nosso rival, que vem muito pressionado, que vem numa situação complicada, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Certo, pessoal? Este foi o nosso pós-jogo de mais uma vitória do Santos, que coisa maravilhosa. Santos 2, Guarani 0. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. E se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, mostre para outras pessoas, para o canal crescer. E diga o que achou dessa vitória, se você já está empolgado com os Piratas do Carilho. E no mais, pra cima deles. Um abraço!